Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje falando sobre pré-moldados, sobre materiais de construção diversos que existem na loja da GF Materiais de Construção. Estamos aqui com o nosso convidado, o Rossi, e gostaria muito que você, Rossi, falasse um pouco aí da história, como é que tá, o que você pode dizer lá sobre o seu desenvolvimento lá, né? A gente sabe que você já está há muitos anos aí dentro da construção civil, dentro de vendendo materiais de construção. Olá, Júnior, um prazer estar aqui participando do seu programa. E a GF tem 26 anos de história, uma história que começou com a amizade de 3 pessoas, então nós somos 3 sócios lá na GF, eu, o Denilson e o Chiro. 3 idades diferentes, quase 10 anos de diferença entre um e outro, mas foi uma parceria que deu certo. E nós estamos lá na Avenida João Francesco, lá perto, próximo a Lola, há 26 anos crescendo, progredindo, procurando um aperfeiçoamento. O foco da GF sempre foi o atendimento ao cliente. Tanto é que desde o início a gente definiu como slogan nosso, construindo com você. Então, o objetivo de ser um parceiro para quem está construindo, reformando, seja qualquer tipo de obra. E esse é o nosso propósito e a gente tem levado até hoje. Nós tínhamos uma cultura de básico, material básico, era o tijolo, a pedra, a areia, o cimento. Começou assim a GF. Na verdade, a GF teve suas portas abertas em 89. Em 89, o seu Carlos Germandi fundou a GF, por isso o nome GF, que às vezes as pessoas perguntam por que GF. Então o nome GF vem de Germandi e Filhos. E no início a gente até fez uma pesquisa na junta para a mudança do nome. Os nomes que a gente tinha escolhido já existiam. Então a gente falou, deixa GF mesmo. Então em 91, agosto de 91, a gente então começou uma história dentro da GF e a gente tinha como objetivo, dizíamos assim, vamos transformar a GF em grande e forte. E é esse o nosso trabalho até hoje. Hoje a GF tem uma filial na cidade de Dois Córregos, estamos lá desde 2011, são 2 lojas e também fazendo parte do grupo a gente tem a Tecnolage. A Tecnolage veio a integrar o grupo GF em 94. Em 94 era uma fábrica de artefatos de cimento que se chamava Irmãos Fernandes. Eram de 3 irmãos e resolveram parar. E nós então adquirimos a empresa em 94. Então estamos também atuando muito nessa área de fabricação de lajes treliçadas e pré-moldados de concreto. Bom, Rossi, eu acho que esse que você falou realmente é o grande diferencial que a gente percebe, que atende muita necessidade nós como construtores, né, de não só vender os materiais básicos, como você falou, que você desde o início, né, que vocês começaram, depois já adquirindo, né, toda essa parte de acabamento, que hoje vocês têm uma loja muito bonita, tanto na parte de metais, revestimentos, tintas, né, que vocês também estão com uma gama bastante grande, né, de materiais. É isso, já de 2004 para cá, 2004 a gente mudou para aquele prédio novo na esquina. Então já há 12, 13 anos que a gente ampliou muito o nosso trabalho oferecendo o acabamento e não deixamos nada a desejar com relação às grandes marcas. Então, tanto no porcelanato, como na parte de metais, como você colocou, como de louça, a gente tem a linha completa hoje, desde um piso simples, comum. E eu sempre, o trabalho da GF é sempre focado no colaborador. O colaborador, desde o vendedor como o entregador, a gente tem um trabalho intenso de preparação desse colaborador para atender bem o cliente. Então, o vendedor hoje tem que ser um consultor de vendas. E às vezes faz a diferença para aquele leigo que vai até a loja, por exemplo, com a ideia de adquirir um piso barato. Eu quero pôr um piso lá, eu quero um piso baratinho, R$10. Então, a obrigação nossa não é vender o mais caro, mas é orientar aquele cliente que muitas vezes ele vai para comprar, por exemplo, 100 metros de piso.
um piso para a sua casa, a casa que ele mora. Ele vai buscar um piso de R$10, ele vai gastar R$1.000. E ele não vai ficar bem servido. Um piso de R$10 ele é limitado com resistência, com acabamento, com durabilidade. Então o vendedor está preparado para oferecer desde um piso de R$15 até um porcelanato de 30, 40, 50. Mas é bom que o cliente entenda isso. Que muitas vezes, gastando R$2.000, ele vai com a mesma argamassa, que é o produto que a gente usa para o assentamento, com o mesmo rejunte, e que com o mesmo profissional, ele vai ter um produto de melhor qualidade na sua obra, e isso faz a diferença até no valor dela lá na frente. Perfeitamente. Então essa orientação é nossa obrigação. Então o vendedor hoje tem que ser um consultor de vendas. Perfeito, isso é realmente um ganho bastante grande que a gente percebe, que vocês como loja perceberam que não só são vendedores do material em si, mas um prestador de serviço. Sim. E isso dá qualidade não só para quem, né, vai comprar, para os profissionais que estão por trás, né, que é um engenheiro, um arquiteto, um decorador. Isso tudo favorece porque vai ter uma aplicação dos materiais mais adequado, né? Se a gente percebe mesmo que às vezes e às vezes acontece até o contrário, eu vou te falar. Tem clientes que às vezes quer pagar, acha que porque é mais caro vai ser melhor e às vezes não é. Sim. Então vocês também têm que orientar, e eu sei que vocês orientam, a utilizar o material certo, porque muitas vezes o material certo é às vezes o mais barato, né? Sim. Então existe realmente aquele bom senso, saber para que é utilizado, quando vai ser utilizado, de que forma, né, que vai ser. Se é externo, se é interno, se vai ter muito trânsito, né? Exatamente. Se é garagem, vai ter carro em cima, se não vai, se vai ser em volta de piscina, se tem que ser, pode ser mais liso, né? Então esses porcelanatos que tem muito polido, de repente ele é muito bonito em certos locais, mas em outros locais não são adequados, né? Exatamente. A tecnologia trouxe uma diversidade muito grande de produtos, principalmente na área de acabamento, e você falou certo. Realmente, o que nós observamos, e isso é uma coisa do brasileiro, é uma certa falta de planejamento. É como o nome do programa aqui, projetos. Então é importante, numa obra, numa reforma, em qualquer situação que você vai precisar fazer uma ampliação na sua casa, é um bom profissional, para que você faça um bom planejamento, um projeto, para que você tenha uma linha, né, Júnior? Porque o que acontece? Percebemos que as pessoas se atrapalham no meio do caminho, porque às vezes, num primeiro momento, só é feito um orçamento básico e a pessoa acredita que vai gastar R$1.000 naquele trabalho lá. E às vezes isso vai para 2, vai para 3, e ela não estava programada financeiramente. Então, com o acompanhamento de um profissional, isso minimiza. Então, sai dentro do que é planejado, não tem surpresa. Ninguém gosta de uma surpresa negativa, principalmente no campo financeiro. Então, hoje, todas as empresas, todas as lojas de material de construção têm à disposição também um arquiteto, um profissional da área de arquitetura para essa orientação. Porque muitas vezes você tem razão. A pessoa gosta de um determinado porcelanato que é muito bonito, né, liso, polido, mas não é o mais indicado para uma garagem, para uma cozinha, porque o porcelanato polido muitas vezes caiu um café, ele chega a manchar. Então é importante que a gente, como uma loja que comercializa materiais para construção, a gente tem a obrigação de ter conhecimento do produto. E a nossa preocupação lá na GF é preparar todos os profissionais, desde o vendedor até, né, o que trabalha no crediário e principalmente a equipe de entrega. Porque não adianta nada ser todo o trabalho bem feito e a hora que o motorista, o ajudante for fazer a entrega do material na obra e ele falhar, que aí queima todo o trabalho feito pela empresa. Então a gente sempre foca a preparação dos nossos colaboradores para que o atendimento seja bom do começo ao fim da história, desde a hora que o cliente chega até a nossa loja para escolher o produto e até a entrega, sendo orientado, seja na colocação, seja no uso. Então faz parte de todo um trabalho que é uma obrigação do empresário hoje zelar por isso. Perfeitamente, Rossi. Eu acho que o que você falou é muito importante, porque a gente como engenheiro, vamos dizer aqui,
Normalmente, nós é que inicializamos um projeto, né, o contato com o cliente, nós vamos fazer um projeto de uma casa, né, de um comércio, e ali então nós vamos fazer um desenvolvimento realmente que vai ser o início de um planejamento, né, para depois uma obra bem feita. E isso a gente percebe da importância cada vez mais de parcerias. E o engenheiro, o arquiteto, né, o decorador, ele precisa ter nas lojas de materiais de construção um grande parceiro. E esse parceiro não é o parceiro só vendendo o material, como você disse. A gente sabe que encontra lá com vocês profissionais qualificados, até mesmo um arquiteto, como você falou, que é um arquiteto especialista dentro da loja, no sentido de conhece os materiais que estão nas tendências, por exemplo, né? Porque todo ano saem novas tendências, que você tem também o que está se usando, como os produtos novos que estão chegando, né? Porque os engenheiros, vamos dizer, muitas vezes que faz o projeto, ainda ele não está no dia a dia, como está esse arquiteto dentro da loja, que está em contato diretamente com os fornecedores, né? Sim, para isso existem feiras, workshops, onde o comerciante e junto dele, tanto os vendedores como os arquitetos, estão participando. A gente tem feito isso já há alguns anos e para acompanhar as tendências do mercado. A Revestir é uma feira que é obrigatória, principalmente essa parte de acabamento, fora algumas outras. E é a tendência a qual o mercado caminha, que a gente precisa estar atualizado, e isso às vezes tem até um trabalho de mudança de cultura. Tem um caso que aconteceu recentemente, porque há uma cultura às vezes do cliente, e é uma coisa que a gente traz até do passado, que é aquela coisa arroz com feijão, aquele piso tudo igualzinho, com o mesmo desenho, e hoje a tendência é outra, é natureza. Hoje um porcelanato, ele tem 5, 6, 10 desenhos diferentes. E às vezes o vendedor, se não orientar bem o cliente, a hora que ele vai colocar no chão lá, não, mas eu queria o desenho tudo igual. E isso há uma tendência de desaparecer. É natureza, é muito livre o desenho de um porcelanato hoje, mas precisa ser orientado, porque às vezes a gente com aquela cultura ainda de aquela geometria, tudo igualzinho, né, acaba se frustrando. Então por isso a importância de uma boa orientação. É verdade. Ainda mais esses pisos, né, de hoje. Eles são feitos tecnologia HD, sim, que é de alta definição, ou seja, eles têm não só a semelhança com a natureza, por exemplo, uma madeira é perfeito, né? Você às vezes nem sabe se é madeira ou se é uma cerâmica. Realmente. E além disso é a textura, né? Você tem a rugosidade, você tem... E isso os equipamentos com a tecnologia de hoje são capazes de produzir, que é realmente o que você falou. Hoje em dia nós temos um perfil de cliente diferente. Nós precisamos ter um atendimento, como você falou, até mesmo desde do primeiro contato do cliente até a entrega do material, né? E além disso até o pós-venda, né? Com muita qualificação, porque hoje o cliente também está exigindo mais. E tá, além de que a concorrência também ela está buscando esses espaços. A concorrência sempre é saudável e faz a gente melhorar. Que bom, Rossi. Nós já terminamos aqui o nosso primeiro bloco e nós vamos voltar daqui a pouco falando sobre um dos trabalhos que vocês fazem lá, que é muito, né, personalizado, que é um diferencial de vocês, que são as peças pré-moldadas, né? Desde lajes, escadas, pergolados. Então, no segundo bloco, nós vamos falar sobre esses pré-moldados. Até daqui a pouco. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050.
Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados. E apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. Ainda conta com subsede em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos. Rua Amaral Gurgel, 140 no centro. Telefone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indeba, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente. Oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú, utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados. Águas de Jaú proporciona um melhor atendimento à população. Além da confortável loja em local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone 0800 2424 827. Águas de Jaú, fazendo mais por você. Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti, sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032-0335. Bar do Português. Conheça o melhor happy hour da cidade. Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor chopp, o Chopp Brahma. E aquelas porções deliciosas. Então, o que você está esperando? Bar do Português. A Avenida Dudu Ferraz, 551. Telefones para contato: 99611-4747 ou 99745-0654. Acesse www.bardoportugues.com.br. Olá, estamos de volta ao nosso programa #Projetos, hoje falando sobre pré-moldados, materiais de construção diversos que temos aqui na GF Materiais de Construção. Estamos aqui com o nosso convidado Rossi e ele vai falar agora um pouco mais sobre esse caminho que eles tomaram também de fazer peças pré-moldadas. Então, desde uma laje, né, as lajes pré que são muito utilizadas hoje em dia, né? Antigamente se fazia mais a laje maciça, e agora hoje a gente usa os trilhos com as lajotas, né, ou mesmo a utilização dos isopores. Rossi, eu queria saber de você como é que as dificuldades que você tem, qual assim os cuidados que são necessários na hora que vocês vão ter um cliente que procura vocês para comprar uma laje pré-moldada. Olha, Júnior, a nossa história com laje começa até antes da GF. E naquela época era a laje comum, a antiga laje comum, que era um T invertido. Então ela não formava
um painel contínuo ali, ela como se fosse uma laje que eram vigas e a lajota. A partir de 96, 97, entrou no mercado brasileiro a laje treliçada. A laje treliçada, então, é uma base de concreto de aproximadamente 3 centímetros com aquela ferragem treliçada. E ela dominou o mercado e realmente existem alguns cuidados na indicação da laje, inclusive. O que envolve aí, os fatores que envolvem a escolha da laje correta é o vão e a sobrecarga. Então, uma laje para forro não é porque ela é para forro que você não tem que ter um cuidado com ela. Você vai fazer uma laje para forro de uma garagem. Essa garagem tem 5 metros de comprimento. Então, não é uma laje normal. Ela precisa de um adicional, ela precisa ser uma laje com uma altura maior, porque tudo é em função, como eu disse, da carga, para que ela vai ser utilizada, mas é para forro, não vou pôr peso. Mas como o vão é grande, você vai tendo que reforçá-la com aço ou aumentando até a altura dela, quando ela passa aproximadamente dos 5 metros. E por isso que todo o orçamento de laje, a gente faz questão de ir ao local. Às vezes o cliente chega lá, não, eu quero essa laje assim, não, mas a gente faz questão de fazer uma visita ao local para fazer a medição, para ver se é necessário alguma orientação antes da colocação, tá? Porque principalmente quando a gente entra na questão laje piso, a preocupação aumenta muito. Nós temos para uma casa, uma residência, uma sobrecarga em torno de 200 a 300 kg por metro quadrado. Para então indicar a melhor laje, existe toda uma norma técnica, né, o qual na Tecnolage a gente tem isso muito bem tabulado, temos o engenheiro responsável, a empresa é registrada no CREA, tudo para que a gente forneça as documentações necessárias para aquele que vai adquirir uma laje nossa, seja ele um engenheiro, seja ele um arquiteto, seja ele o cliente. E é uma situação em que, às vezes, aconteceu o caso do cliente cotar uma laje para pôr uma piscina. Uma piscina em cima de uma laje, ela tem um peso e esse peso ele chega a 1000 quilos por metro quadrado, às vezes um estacionamento, onde vários veículos estarão ali. Então tudo isso é dimensionado e a gente tem a obrigação, e às vezes a gente já perdeu o orçamento porque a laje ficou mais cara. Muitas vezes a gente só orienta o cliente a saber qual o adicional, qual a laje, para poder comparar o preço. Mas a preocupação nossa é fornecer o que realmente a norma pede para que a gente fique tranquilo e o cliente também e o profissional. Isso mesmo, Rossi, é bem importante isso que você falou, que a gente percebe durante os anos aí que a gente tem na vida aí, né, com construção, passar, né, para o mais leigo, tudo isso que você falou, né? Então, é dimensionado, aqueles trilhos, mesmo sendo treliçado ou aqueles mais antigos que era só de concreto, todos eles têm uma base de cálculo. Sim. Então, se você tem um vão de 5 metros, ele vai precisar de uma quantidade de ferro. Se você tem um vão de 3 metros, já a necessidade pode ser outra. Então, isso tudo é muito importante. O que você falou também é essencial na parte do peso. Às vezes, por exemplo, tem uma laje, aí vai uma caixa d'água em cima. Tem que saber que vai ter caixa d'água ali. Sim. Não é simplesmente a laje é de forro e aí depois vem com uma caixa d'água de 2.000, 3.000 litros em cima. Isso vai fazer diferença. Então, o dimensionamento, ou seja, a quantidade de ferro ou mesmo o concreto utilizado para fazer o enchimento da laje, às vezes tem que ser outro. E essa utilização, esse dimensionamento, né, essas quantidades de ferro, de concreto, ele é especificado pelo engenheiro responsável que fornece a laje. Então isso é importante dizer também, porque é o seguinte, nós muitas vezes tem um engenheiro responsável pela obra, e aí a obra ela compra uma laje pré-moldada. A laje em si, a laje pré-moldada já é responsabilidade desse outro engenheiro que fornece a laje.
É claro que o engenheiro da obra ele tem que executar conforme a orientação que passou. Porque muitas vezes, e é necessário por norma, colocar, por exemplo, a armadura negativa, que a gente chama, uma ferragem, uma malha em cima, né, da laje, que é de fundamental importância e que se você, por exemplo, o engenheiro da obra não colocar e der algum problema na obra, então aí sim é culpado, vamos dizer, o engenheiro da obra. Mas se ele faz exatamente especificado pelo fornecedor da laje, então aí a responsabilidade realmente é de quem fornece. Agora, tudo isso, eu estou dizendo que tem essa responsabilidade, é justamente para quê? Para que não ocorram problemas, né? Se fizer certinho, não é para ter problemas nenhum e nenhum imprevisto, né? Porque infelizmente a gente vê casas, às vezes com trincos, né? Com aquelas fissuras, né? Às vezes não é que ela vai cair, mas fica aquele problema, né? Aquela marca, né? Que vendo o cara pintando, passa e sempre tem aquela... Isso tudo é gerado por, às vezes, um dimensionamento que foi feito para uma situação que, na verdade, a situação era outra, né? Realmente, hoje, até com a presença da arquiteta na empresa, e a gente se preocupou para que ela também tivesse uma especialização na questão lajes, hoje a gente manda um projetinho simples, mas prático e de fácil entendimento para qualquer profissional de qualquer laje. Se a pessoa chegar lá e for comprar uma laje para um banheiro que mede 2x3, vai um manualzinho de colocação. Porque a gente não vai entrar aqui na parte técnica, mas é isso que você falou. A gente tem escoramento, a gente tem contraflecha, a gente tem armadura negativa e armadura de distribuição. Então, nós, costumeiramente, a gente que atua na construção, você, mas mesmo o amigo aí leigo que está ouvindo, está assistindo o nosso programa, ele vê muitas vezes passando numa casa bonita, aquele trinco na altura da laje. Provavelmente não foi colocada a armadura negativa, que aí acontece essa fissura na emenda da laje com a parede. Então, a gente tem procurado, de uma forma bem prática, enviar com todas as lajes esse manualzinho. É como você disse, a nossa orientação é para fazer o que tem que ser feito. E às vezes, se não é colocado, ou por um motivo ou por outro, acaba tendo essa desagradável situação de ver um trinco, uma fissura onde não apareceria se fosse feito o que pede a norma. Perfeitamente. Uma coisa bastante interessante também, Rossi, é o seguinte, lembrando aqui, cada vez mais a gente tem utilizado, em vez da lajota de barro, nós estamos utilizando muito o isopor. Uma coisa que é importante dizer, eu lembro que até alguns anos atrás, pessoas falavam assim, nossa, mas essa laje aí não vale nada, ela é de isopor. Mas isso tudo é ignorância de quem não conhece, porque na verdade aquele espaço é só para enchimento, ele não tem função estrutural. É justamente usado um isopor ou uma lajota vazada, porque ela é leve, então ela não vai dar peso e ao mesmo tempo ela modela. De vez de você encher aquilo de concreto, você vai ter isopor, porque ali não há necessidade de ter concreto, então você economiza, né? Então é uma forma simples que eu estou tentando passar para as pessoas, mas a gente sabe que o isopor ainda tem alguns, principalmente a mão de obra, né? Os pedreiros, às vezes eles têm algum preconceito de usar o isopor, mas não tanto talvez até pelo problema de peso, por ser um isopor, mas pela parte de rebocar, né? Quando você vai rebocar a laje. Sim. A GF, através da Tecnolage, tem introduzido a cultura do isopor, mas há algumas restrições, principalmente para essa questão do reboco, desse revestimento, que tem alguns cuidados. Basicamente, como você bem colocou, se a gente concretar a laje e pudesse retirar a lajota, aquela lajota poderia ser retirada. A função dela é só segurar ali o concreto. Acontece que a lajota cerâmica tem um peso significativo. Quando você trabalha com a laje de forro, ainda não é tanto, mas quando a gente vai para uma laje de piso, principalmente com alturas maiores, uma laje H12, H16, uma lajota chega a pesar 5 quilos. São 12 lajotas por metro quadrado, são 60 quilos por metro quadrado.
certo? Numa laje aí de 100 metros quadrados chega a algumas toneladas, inclusive. Então, a tendência nas capitais, nas grandes cidades, é o isopor. E hoje o isopor, na parte inferior, ele vem com uma ranhura. A questão é só no chapisco. É só usar um aditivo, né, um adesivo que vai aderir melhor o chapisco. Tipo uma cola. Uma cola, né? isso. Falar numa forma tem de simples. vários fabricantes, né? A Sika, a Otto Bangart, a Parte Solite, eles têm aí esse produto que facilmente você coloca no chapisco e resolve o problema. Acontece que os profissionais sentem um pouco de dificuldade porque a lajota é um produto da natureza, que é um barro queimado, e ele puxa a umidade. Sim. Então ele tem uma agilidade na hora de rebocar. Já o isopor demora, é mais lento. Então às vezes o profissional quer agilidade em rebocar uma laje, ele não tem isso com isopor. Mas fazendo um bom chapisco, o tempo é bem, a diferença de tempo é bem pequena e a tendência é que cada vez mais se coloque laje com o enchimento de isopor. É isso mesmo. A tendência é essa e as pessoas, os pedreiros vão ter que ir se acostumando e saber trabalhar, como você falou. De repente, a utilização de menos água, né? Porque a cerâmica ela puxa a água, né? Ela absorve mais a água e o isopor não tanto. Sim. Então, ela fica mais molhada, vamos dizer assim. Então, ela tem que saber dosar isso aí. Mas depois que o pedreiro pega também, aí ele vai perceber da facilidade que tem, né? Mesmo porque hoje existe também a possibilidade de você fazer o chapisco rolado, né? Como se fosse uma pintura, né? Todos esses produtos, esses aditivos aí já vem até nas especificações o como você fazer o chapisco rolado, que é bem prático, é só o rolo adequado, né? Fica com facilidade, você faz um chapisco numa laje hoje com o revestimento, com o enchimento de isopor. Uma situação interessante também é na colocação. Uma lajota tem 20 por 30, uma placa de isopor tem 1 por 30. Então é muito prático, rápido, o tempo que o pedreiro, que o profissional usa para colocar uma laje com o isopor é significativo, ele ganha muito tempo. É mais rápido, é mais leve, né? É maiores as placas. Sim. Quer dizer, preenche mais, também com mais facilidade. Sem falar que é ecologicamente correto. A gente tem uma tendência aí, a questão de extrativismo de argila, né? O isopor ele é reciclável, então nós estamos inclusive colaborando para o futuro, para a natureza, utilizando o isopor. A gente não está agredindo a natureza e está retirando a sobra de isopor, porque muitos aparelhos domésticos, eletrônicos, vêm com isopor e ele é reciclado e utilizado para fabricação da lajota de isopor, da chamada lajota de isopor. Entendi. Que bom, Rossi. Você vê aí, então, essa importância, realmente são detalhes de uma obra que a gente vai conhecendo e vai melhorando, né? A obra vai... que nem você falou, vai partindo para essa ideia de sustentabilidade e vai facilitando até mesmo o trabalho da mão de obra e deixando, então, nossas obras mais leves, né, nesse caso, né? Deixando mais leve, você pode, ela fica mais econômica, porque ficando mais leve você põe menos ferro, menos concreto, né? Claro, tudo isso especificado pelo engenheiro que faz o cálculo, mas ele, no cálculo dele, com certeza vai dar uma utilização de material mais econômico para ser feito isso. E tendo tudo isso, além desses pré-moldados, né, que da laje, a gente sabe que vocês têm feito o piso intertravado, né, muito utilizado hoje em dia, e nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, no terceiro bloco. Então até daqui a pouco. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução.
e você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Então, se você precisa de mais clientes, a LinkSite tem a solução. Somos a melhor opção para quem quer entrar agora na internet. Procure o franqueado mais próximo e sejam conectados. Eu tenho paixão em ser cliente LinkSite. Você sabia que a William Radical Skate Shop está de cara nova? A loja ousou em transformar e inovar com a ideia de fazer o público se identificar cada vez mais, focando no estilo, na qualidade e oferecendo roupas, tênis, peças de skate e acessórios das melhores marcas do segmento do skate e streetwear conhecidas no mundo todo. E foi pensando nesse seleto público que a William Radical criou a DR7, marca que representa, fortalece e busca transmitir a essência skate rua do Brasil. Venha visitar e conferir a loja nova, a William Radical Skate Shop, fica na rua 7 de setembro, 282A, no centro de Jaú. Ou também você pode comprar online no site williamradical.com.br. Para quem é de Jaú, entregamos no mesmo dia. William Radical Skate Shop, sempre conectado com quem acredita que o estilo faz a diferença. A Nova Hidráulica pertence à rede de serviço autorizado Deca Hidra, além da prestação de serviços na garantia e manutenção de produtos, também comercializa. Na Nova Hidráulica você pode adquirir torneiras, chuveiros, registros, bacias, lavatórios, válvulas Hidra, aquecedor solar, além de peças de reposição para seus produtos Deca. Você tem algum equipamento hidráulico que está com problemas e acabou a garantia? Fique tranquilo, esse serviço você encontra na Nova Hidráulica. Antes de adquirir qualquer produto hidráulico ou mandar reparar os seus equipamentos hidráulicos, procurem a Nova Hidráulica, que fica na rua 15 de novembro, 843, na Vila Nova. Telefone 14 3624 6512. Uma equipe pronta para atender você. Olá, estamos voltando no nosso programa #Projetos, no terceiro bloco, falando sobre pré-moldados, materiais de construção de forma geral, com a GF Materiais de Construção, e eu estou aqui com o nosso convidado Rossi. Rossi, nós vamos falar agora um pouco mais sobre essa parte de pré-moldados que vocês fazem lá, e queria começar sobre o piso intertravado, né? Queria que você explicasse direitinho o que é esse piso intertravado. Olha, há algum tempo nós fizemos opção para preparar um espaço lá na Tecnolage para a produção de alguns artefatos de cimento, desde guias, pérgolas, concregrama e o piso intertravado. A gente tem, na verdade, para produzir em escala, 3 a 4 modelos do piso intertravado. Esse piso ele é ecologicamente correto. Tá certo que muitas vezes há uma colocação equivocada, porque às vezes o próprio cliente, por estética, deseja o piso intertravado rejuntado, e é um erro. Você sabe disso, né, Júnior? Porque a ideia é que ele seja permeável. O piso intertravado ele foi idealizado para essa contribuição à natureza, para que a água fique no solo, ali onde ela cai. E a gente tem muito problema de enchente, em Jaú não é diferente, porque a água escoa para os rios. Perfeitamente. A grande diferença do asfalto, sim, né, que infelizmente ocorre isso que você falou, escorre para os rios, e o piso intertravado, que é ecologicamente perfeito, que faz essa infiltração da água no próprio solo. E aí vocês então encontram isso, interessante, tem gente que quer rejuntar. Isso, e rejunta.
rejunta. Você não consegue convencer, porque é uma questão de estética para calçada. Inclusive, o conceito de calçada ecológico, as pessoas às vezes também equivocadamente fazem ao contrário, né? Porque você teria a parte de grama logo antes da guia, para que ali se segurasse no solo a água. E às vezes isso é o contrário, é colocado encostado do muro da obra, né? Então, por isso que inclusive a função às vezes do concregrama, que são pisos de concreto, mas é como se fosse uma peneira, para que a grama possa crescer ali e absorver a água. Então, a gente tem aquele que parece, é um paver, né? Um S, ele é intertravado, ele trava somente na colocação, ele fica firme, né, ali no local. É bom ressaltar que é colocado em cima, claro, de um solo compactado e depois em cima de areia. Isso, né? Ou areia, ou pó de pedra, algum elemento aí que fique... Mas que são que vão realmente acomodar as peças. Sim. E que não é impermeável, ou seja, que nem um asfalto, você tem uma camada, além da compactação do solo, você passa um impermeabilizante, que é porque a água ela destrói, sim, ela estraga o asfalto. No caso dessas peças, como elas são feitas de concreto, então elas já, vamos dizer assim, elas são resistentes à água. E aí faz essa mudança muito grande. Elas aceitam a água, sim, infiltrando no solo. É lógico que a permeabilidade não vai ser total, mas como num terreno natural também a água ela permeia um pouco e depois ela escoa. E o que é importante é que se isso fosse feito pela maioria das residências, a gente não teria tanto problema com relação a isso que a gente está vendo no Brasil e no mundo como um todo aí, porque a natureza parece que tem momentos que se rebelia. E nesse ponto aí, há uma opção, por exemplo, do piso colorido. Às vezes, se a pessoa quiser fazer uma graça, lá uma decoração na calçada, ou mesmo num quintal, então a gente usa o colorante. É lógico que tem um acréscimo no valor ali por causa do colorante, mas dá para fazer uma coisa bem bonita, bem agradável com relação aí a uma diversidade. Você pode fazer o intertravado no vermelho, no verde, sim, no amarelo. É só uma questão de criatividade e de um bom planejamento. Inclusive, muitas praças de muitas cidades que estão aí desenvolvendo e fazendo, né? Até mesmo aqui em Jaú, a praça que foi feita, né, reformada, que é o do Jardim de Cima, ela foi colocado o piso intertravado e muitas cidades eu já vi com eles coloridos, como você falou, sim, que dão, né, não só, vamos dizer, essa parte, né, de sustentabilidade, de ser mais ecologicamente correta, mas também a estética, sim, né? Fica muito bonito e dá para você fazer o desenho que quer, né? O mosaico que quiser. E isso você pode também fazer essa combinação com o que você já falou aqui, que é o concregrama, né? Isso. Que é também aqueles concretos que são placas, mas que são vazadas onde você planta a grama. E isso também deixa muito bonito, não só também da beleza, como também na utilização, como você falou, passagem de carros, né? Sim. Isso você protege o piso e aí mantém a grama, né? O verde. Eu vejo, assim, como um exemplo, lá o empreendimento que vocês, o Condomínio Primavera, onde inclusive tem a exigência de que seja utilizado, tem a obrigação de deixar essa parte permeável. E a gente está preparado para atender o nosso cliente nesse aspecto aí. Inclusive, na última vez que estivemos em São Paulo, a gente trouxe de lá algumas amostras que a gente está trabalhando agora. Algumas a gente colocou só em exposição e a gente já vendeu. Então a gente já está produzindo alguns produtos para parede. São imitação de pedra, tem textura que parece madeira. Então a gente tem lá no showroom da GF lá um cantinho para tecnolagem, onde a gente fez algumas amostras desses produtos e conforme a gente está comercializando, a gente já está comprando as formas para produção. Então até há poucos dias a gente fez uma venda para um cliente lá de um mosaico para parede muito bonito.
Então a gente já está produzindo, já entregamos a primeira parte, então a gente já tem essa forma disponível para fabricação em maior escala. E são produtos que chamam a atenção, né? Produtos que valorizam o ambiente. São realmente, são os que dão essa estética, movimento, né? Que hoje a gente usa muito isso, né? As texturas, dando uma movimentação, né, no visual e sempre junto, combinado com o verde, né? Tem se usado muito, como você falou, né? Vamos dizer, às vezes no muro, paredes com o jardim, né, vertical, né? Isso está sendo muito usado. Sim. E sempre tem elementos de concreto, né, moldados, tipo esses que vocês fazem. E acompanhando essa questão arquitetônica aí dos jardins, do ambiente aí para lazer, a gente tem feito muito artefatos de cimento como pérgolas, como jardineiras, tem alguma coisa com relação também a banco e tal, mas um pergolado num jardim de inverno, nossa, valoriza muito, e ali você faz uma harmonia com o verde que chama a atenção da sala de jantar, e a gente está oferecendo isso aos nossos clientes, até um produto que a gente percebe abrir uma janela aí, um nicho de mercado, é escada. Às vezes a pessoa ali quer aproveitar para um segundo andar. Dependendo da laje, ela pode. Dependendo da laje, ela precisa ter alguns cuidados. Mas ali a pessoa precisa de uma escada. E uma escada precisa ser muito bem calculada, projetada. E a gente viu essa necessidade do nosso cliente, então a gente se especializou em escada. Então hoje eu posso dizer para você, Júnior, que a gente tem para oferecer isso para a pessoa que está nos assistindo aí, alguma necessidade de um acesso a um pavimento superior. Eu estou com uma situação ali no Jardim das Paineiras que foi uma escada mal feita. Era um ambiente grande, que a escada dividia o ambiente, mas ela foi mal idealizada, então tem um degrau de cada tamanho, ela comprometeu o espaço. Então a gente está fazendo um estudo com a nossa arquiteta lá para demolir aquela escada e fazer uma nova, aérea, os degraus ficam livres, somente uma viga no centro segurando, apoiando toda a questão dos degraus, então fica leve. Então essa proposta aí está caminhando para dar certo, porque faz a diferença, muda todo o ambiente. É verdade, Rossi, você falou uma coisa, escada é uma coisa que é muito delicado fazer. Sim. Uma escada. Por quê? Por vários motivos, desde a estrutura, o formato dela. Eu sei que vocês fazem no pré-moldado tanto de forma em L, em U, ou mesmo em espiral. Sim. Conforme, né, a necessidade do local. E isso é importante para adequar com a necessidade, né? Não só pela parte operacional, como esteticamente, né? Fica harmonicamente melhor uma ou outra. E eu percebo que muitas vezes, quando é feito, às vezes em obra com pedreiros, precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o pedreiro ele começa a contar os degraus sem imaginar o piso acabado ainda. Então às vezes acontece do primeiro degrau ficar menorzinho, porque ele calcula, aí ele vai fazer o piso e aí começa a dar uma diferença, como você falou, às vezes acontece isso, que é né, que você está consertando aí, que você falou, que degraus diferentes, porque ficou com o acabamento, tem a massa, tem a regularização, às vezes você coloca um granito ou mesmo um acabamento de madeira, e isso tem que ser já planejado, né? Já visto em projeto, porque senão vai dar mesmo, dá degraus diferentes e é horrível. Sim. Por isso que as pessoas caem muitas vezes, porque na nossa cabeça fica, por exemplo, se tiver 17,5 centímetros, que seria o ideal... Existe uma norma, né, que é 2 espelhos, que o espelho é a parte vertical. Sim. Né, e um piso tem que dar entre 60 e 65. Então 63, então é isso que você disse aí mesmo, 17,5 é o ideal para um espelho. Em torno de 17,5. Agora se tiver todos 17,5 é uma beleza. Agora se você tiver 17,5, o outro 18,5, aí você começa a trupicar, porque na cabeça, se você está tudo igual, o teu corpo acompanha aquela subida e aquela descida da escada. Sim.
Se você tem 1 centímetro de diferença, já dá aquele trupico que é a hora que pode cair. Então, não só esteticamente, né, você tem um problema visual de espaço, né, de espelho, como você falou, que é aquela parte que é aonde você sobe a escada, como também o fator de perigo, né, de segurança, de você ter ela, né, você subir com uma certa tranquilidade, né. Infelizmente, a gente tem tempo, né, de construção, a gente já viu situações em pessoas que colocam degraus de mais de 20 centímetros, Sim. que são pesados, que são fora de norma, né? Mas às vezes é aquela coisa que o proprietário, o próprio pedreiro, inventa de fazer uma escada num cantinho e depois vai ficar a vida toda naquela situação. Então é sempre bom você ter um projeto, ter alguém que saiba fazer, e a loja de materiais de construção, a AGF, vocês estão realmente especializando nisso aí também, e isso dando uma segurança, né, uma tranquilidade para quem vai adquirir, para os profissionais que estão envolvidos. Realmente, assim, cada caso é um caso. Inclusive, a gente tem lá aquela forma da escada caracol. Eu não indico, se eu puder fugir num projeto da escada caracol, mas a gente já teve situações que teve que juntar, que intercalar a escada caracol numa parte e depois ela começa reta e depois ela... porque a situação exigia. Mas são casos a casos, então se precisar nesse sentido aí, tudo aquilo que a gente conversou aqui, conte com a gente. Tudo porque, né, você falou, tudo é possível. Agora, muitas vezes, por não ter sido planejado, você acaba tendo que fazer uma adaptação. Né? E é possível, mas às vezes não tem a perfeição do que um trabalho que é feito desde o início. Né? Você falou muito bem realmente dos pergolados. Hoje a gente utiliza muito também alguns jardins de inverno, né? Ou seja, aqueles espaços que ficam dentro da casa para você criar janelas, aberturas. Então a gente fica bonito. Além disso, ele protege do sol, né? Porque quando o sol ele vai caindo, as vigas que formam aquele pergolado, eles fazem então a sombra, né? Então tudo isso tem também um efeito estético, efeito de conforto térmico, né? E luminoso também. Outra coisa que vocês comentou bastante interessante, que é essa parte então, que vocês têm feito até bancos, vocês fazem placas que servem até para fazer muros também, né? Sim. E a parte de muro, hoje em dia, a gente percebe que é um elemento que pesa numa obra. Muitas vezes você tem um terreno grande e a quantidade de muro que vai ser feito é quase a quantidade de tijolos utilizado para fazer a própria casa. Então você tem essas placas e já com uma orientação para se fazer muros também, né? Há uma exigência do mercado aí para algumas situações que a gente se adaptou a elas. Por exemplo, as placas de concreto são muito utilizadas para uma série de coisas, para armários, né, para separações, para balcões, esteticamente fica bonito e o custo é melhor do que alguns outros produtos, então tem essa opção também. A parte de pré-moldados como um todo, a gente tem uma grande variedade, então aquela necessidade daquele que está nos assistindo nesse momento aí, sabe que pode contar, além de materiais aí, tanto que vai aí do alicerce até o porcelanato, até um lustre, até tudo com relação a obras em geral, o telespectador geral, aí, né? que está nos assistindo pode saber que tem na GF um grande parceiro. Mesmo porque eu comentei sobre muro, que você tem essas placas, que você faz tudo, né? Desde prateleira, tá? Mas também tem, por exemplo, para a zona rural, ou mesmo às vezes dentro de chácaras, os morões, que chamam, aqueles postinhos onde você coloca os alambrados também, né? A gente tem uma grande clientela com relação principalmente a parte rural, a esses morões aí, são postos com curva, sem curva. A gente vai pelas estradas aí e vê todas
essas cercas que margeiam as rodovias, a gente fabrica vários tamanhos e formatos desses mourões, e o que você colocou com relação aos muros de placas de concreto, também para cada caso é um caso, a gente vai na obra, faz a medição e faz o orçamento conforme a necessidade. E bom, Rossi, nós aqui já terminamos o nosso tempo, nós estamos já terminando, né, o nosso programa de 1 hora, passou rapidinho, temos ainda muita coisa que a gente poderia estar falando, mas eu vou ter que nos despedir e pedir para você que coloque aí o endereço, o telefone, né? E agradecer muito a presença de vocês aqui, que eu tenho certeza que a gente passou muita informação, muita gente aí começou a ter uma outra forma de ver de muitos detalhes de uma construção civil. Eu agradeço o convite, né? Muito agradável esse bate-papo, já arroz com feijão, passando para o telespectador aí um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho das obras em gerais aí, deixando aí, nós estamos lá na Avenida João Franceschi, 2007, lá pertinho da Lula. Estamos também em Dois Córregos, na Avenida Goffredo Schilini, logo na entrada ou saída da cidade, com uma loja ampla também. Com tudo que a gente tem aqui em Jaú, a gente oferece também ao pessoal lá de Dois Córregos. E a Tecnolage, lá na Avenida Desembargador João Batista de Arruda Sampaio, com a fábrica, com a produção tanto de lajes como dos artefatos de cimento. Então estamos à disposição para você que nos assiste nesse momento aí. Conte com a GF sempre que estiver construindo ou reformando ou precisando de uma opinião, de uma orientação, a GF está lá à disposição. Ok, muito obrigado, Rossi, e até um próximo programa #Projetos.